Seja bem-vindo no canal Agregando Luz. Eu sou Bárbara e, como eu prometi a vocês hoje, eu vou contar para vocês a minha experiência no astral quando eu me encontrei com um Daimon, considerado que o que é um Daimon, né? E porque a gente tem tanto medo, né? Enfim, a primeira vez que eu me bati com uma situação dessa daqui, como quase todo mundo, morri literalmente de medo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho clarividência, isso aí eu tenho desde meu nascimento, né? Então, um dia eu estava na casa de um colega, de um amigo mesmo, amigo de família. Estávamos conversando, né? Nossos filhos estavam brincando e de repente alguma coisa, eu vi claramente alguma coisa subir a escada da casa dele, né? Subiu com, né, parecendo aqueles cachorros que mostram na televisão, né? Aqueles cachorros do inferno, uma coisa assim, bem coisa, foi bem traumatizante. Realmente foi algo que me deixou, fiquei, sabe? Não tenho nem palavra para descrever realmente, porque tipo, a situação foi, eu vi claramente esse negócio subir a escada, entrar dentro da área, invadir a área que a gente estava, e eu estava conversando com uma pessoa totalmente leiga, que não entende nada disso, que não tem um pingo de conhecimento sobre esse tipo de episódio, né? Nossos filhos, meus filhos com o filho dele estavam brincando, então veio tipo um misto de não posso falar, porque se falar você é taxado de maluca. Se eu falar vou assustar as crianças porém estão em perigo porque tinha esse negócio que eu estava vendo dentro de casa. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu não podia nem parar de dizer eu vou orar, o que eu faço? Foi bons minutos de desespero, onde tentei manter uma aparência meio falsa. Eu acho que mudei até de expressão no rosto, porque a pessoa que estava, esse colega com o qual eu estava conversando, ele ficou assim me perguntando, tá tudo bem, você tá se sentindo bem? E eu tava realmente me sentindo muito mal, porque eu tava vendo aquela coisa nessa área, né, onde a gente tava, e não conhecia, não sabia. Foi realmente algo muito assustador. E essa presença, ela veio me perturbando bastante tempo, né? A partir dali, depois que ele se manifestou, veio assim, me acompanhando várias e várias vezes em várias circunstâncias. E eu sempre apavorada, sempre muito assustada, em um processo assim, bem, sabe, quando a pessoa não conhece, não sabe como se comportar, enfim. Isso é algo que normalmente acontece com quase todo mundo. Quando as pessoas se deparam diante de algo que não conhecem, normalmente a reação é eu tenho pavor, tenho medo, não quero saber disso, fecham tudo, né? E automaticamente deixam de uma certa forma aqueles seres agirem dentro da vida deles. Então sabe, a partir dali não foi assim, foi algo esporádico, foi algo que raramente acontecia, mas ele percebia que a presença desse Daimon, né? Eu gosto de dar esse nome porque, tipo assim, foi muito mal interpretado pelas igrejas católicas, pelas religiões, né? Demônio, palavra tão forte. E eu acho que Daimon realmente talvez dê um pouquinho a ideia do que eu tô querendo falar, né? Porque é uma derivação demônio, uma derivação de Daimon, mas também soa de uma forma assim muito menos apavorante, né? Do que falar daquele demônio que a igreja gosta tanto de, né? Nós alertar aqueles como se fossem coisas assim. Enfim, vim então, né? De um processo de crescimento. Através desse processo de muito estudo e tal, né, comecei a me deparar com, por exemplo, arquétipos importantes que trabalham com esse tipo de magia, né, a magia de Goetia, né, comecei a estudar, aprofundar esse tipo de mistério, né, essa situação, essa magia. Então, eu achei o argumento muito interessante, muito poucas informações reais sobre a dimensão do que aquilo porém a percepção é que são seres que estão ainda em fase de evolução. Eles não são totalmente, digamos assim, a um nível evoluído espiritualmente falando, tá? No mundo deles, eles são ótimos, no mundo dele,
tá? Não quero opinar, não tô falando, não tô julgando, não quero me posicionar diante, não quero ser aquela pessoa que diz, ah, demônio, ah, cai fora, ok? Então eu entendo a postura, que eu tenho respeito, porque são seres que existem, que vivem, estão na nossa dimensão misturada com nós, e a gente não conhece, tem muito desconhecimento sobre isso, e a gente inclusive tem uma bagagem cultural bastante opressiva, que a igreja fez com nós, né? Muita lavagem cerebral, então a gente não tem capacidade de julgar se algo é positivo ou algo é negativo, tá bom? Seja claro esse ponto meu, que eu não tô julgando que seja nem positivo nem negativo, para mim são seres, como nós somos seres humanos, e acreditem, não tem hora que eu tenho muita fé no ser humano, mas tem hora que também a gente se olha no espelho e fala, caraca, que raça que somos, então a gente não pode julgar, tá? Esse que é o meu posicionamento. Aí veio um dia, caiu à tona um livro fantástico com o qual eu me bati, que é um livro, O Mago de Strovolo, e eu amei a figura dessa pessoa, que realmente é uma figura muito, espiritualmente falando, provavelmente está quase que no topo, né, das coisas que ele conta, capacidade que ele tem, rememorações, coisas que ele tá, capacidade que ele tem, enfim. Eu fiquei muito encantada com essa figura, né, com essa personagem, que na verdade é chamado de Mago de Strovolo, mas ele não é um mago, né? É considerado mais um alquimista espiritual, mas assim, ainda assim, eu diria que ainda é muito limitado essa definição com uma pessoa como ele, né? Então, essa pessoa conta, de repente, dentro desse livro, conta a experiência com demônios, né? Com esses daimon. E esse jeito dele de comunicar informações a respeito desses seres, né, me fez mudar um pouco a perspectiva que eu tinha de terror e pânico que eu tinha com eles, né? E obviamente não estou sugerindo aqui a vocês de fazer amizade com nenhum deles, muito pelo contrário, eles são seres que têm que ser muito respeitados, estão muito bem na dimensão deles, e o ser humano, deveria parar de utilizar qualquer criatura de qualquer dimensão a sua própria vantagem, né, para poder extorquir vantagens pessoais, né, a descapito de vidas em evolução, ou que às vezes estão simplesmente buscando alguma coisa, né, que nós seres humanos ainda não somos tão capazes de dar, que é o amor. Então, esse livro, né, esse capítulo que estava falando dos daimons, me fez entender que nós somos seres humanos, no caso, que estão, digamos assim, numa faixa vibratória que permite a materialização mais densa dos nossos corpos, permite que nós possamos tocar, criar, fazer, né, na nossa dimensão, né? Mas também fez compreender que tem outras dimensões e que nem tudo daquelas outras dimensões, apesar de ter uma aparência feia, possa realmente ser algo perigoso. Eles podem ser perigosos, sim, desde que você permita, né, determinados comportamentos. Tudo depende sempre de você, de como você se coloca diante de determinadas situações, né? Por exemplo, eu posso ver um cachorro e achar ele muito bonito e eu querer dar comida e ele lamber meus dedos, ou posso ver o mesmo cachorro e eu estar com um pau na mão fazendo um ato de agressão e ele querer se defender, me morder, né? Então, o mesmo cachorro, através da interpretação do meu comportamento, do meu jeito de me mostrar diante dele, que faz com que o cachorro reaja de forma positiva lambendo a minha mão ou de forma negativa me mordendo a mão, ok? A mesma coisa acontece com determinados seres, né? Isso por exemplo, assim, quem gosta muito de mexer com os elementais sabe que tem elementais também que podem nos ajudar na evolução espiritual, mas sempre tem uma cobrança, e que se a gente não está espiritualmente bem em equilíbrio, muito evoluído,
essas cobranças pode custar cara, né? Vale a mesma coisa para o daimon. Então, cortando um pouco, né, a conversa, acontece que uma noite eu tô dormindo e esse ser me aparece e eu, obviamente, a primeira reação foi: ai meu Deus, de novo esse negócio tá aqui. Depois veio a parte que raciocinou e começou a entender que somos todos criaturas de Deus, né? Viemos tudo da mesma matriz, estamos todos num caminho de evolução, e comecei a raciocinar de forma um pouco mais clara. E eu comecei a dialogar com ele, venci o medo, né? Venci meu medo e comecei a ter uma conversa com ele, a ter um diálogo com ele, né? E através desse diálogo eu entendi que alguém tinha mandado ele, né, fazer algo assim contra a mim, né, pessoalmente, e que ele estava nada mais que cumprindo regras, né? O que uma pessoa mandou, ele foi fazer. Então eu comecei a dialogar, comecei a expandir meu chakra cardíaco para ele, né? Comecei a emitir amor, né? E comecei a conversar com ele sobre liberdade, sobre princípio, tentando explicar de forma bem elementar, de forma bem simples, porque eu percebi que não era uma comunicação verbal, né? Era mais uma comunicação mental, a gente estava se comunicando através de imagem, né? Então eu tinha que, também não sou muito, ainda não tenho muito o domínio em cima dessa coisa, né? Às vezes a gente emite imagem constantemente, né? Porque primeiro é a imagem, depois vem o verbo, né? Primeiro a gente imagina a cena, depois a gente tenta descrevê-la com as palavras. Mas quando aconteceu tudo isso, eu entendi que com ele não tinha necessidade de comunicar verbalmente, tinha necessidade mais de enviar imagem, mandar mensagem através de imagem. Então eu tentei ter um mínimo de domínio sobre isso, né? Tentei comunicar para ele, tipo um filme, onde eu estava mostrando que ele podia ser livre desse pacto, que ele, né, de uma certa forma ele tinha entrado sem querer nessa coisa, estava sendo envolvido e ele tinha que de alguma forma me prejudicar. E ele mostrou para mim que também, quando ele via que eu abria o chakra cardíaco, que eu trabalhava com amor, que eu tratava meus clientes, ele me observava. E nesse momento que ele me observava, ele não estava sabendo, não queria me machucar, não queria, né, da forma dele. Ele tinha que cumprir um dever, mas ele não queria cumprir esse dever porque ele sentia que tinha alguma coisa que não, né, ele não estava sabendo lidar com isso. Então a gente dialogou bastante sobre esse tipo de comportamento. Eu manifestei a ele que eu estava entendendo muito bem o que ele estava querendo me comunicar, né? Estava querendo me explicar essa sensação, né? E ele achava injusto ter que fazer isso. Então a gente teve que fazer um trabalho. Eu tive que entrar no processo, né? No momento em que ele aceitou esse trabalho, né? Esse pacto, e no momento naquele momento, porque vocês sabem que não existe espaço, não existe tempo nas outras dimensões, né? Então a gente é só pensar no momento e você é automaticamente catapultado naquele momento. Então quando a gente estava no astral, eu e esse ser, a gente pensamos no momento em que ele foi convocado e no momento em que ele foi, digamos assim, através de obrigações e coisas, né, ele tinha sido obrigado, né, a fazer esse trabalho. Ok? Você faz isso, eu te dou aquilo, né? Só que naquele momento, quando ele me mostrou toda a cena que aconteceu daquele envolvimento com magos, né, que estava fazendo esse processo com ele e tal, que estava esse processo de magia negra, né, que o povo gosta bastante ainda, né, de se envolver com essa coisa, né, do domínio dos outros, né. Então ele me mostrou o processo e tudo, e eu mostrei para ele que nesses anos todos que ele estava atrás de mim, tentando me prejudicar, ele não tinha ganho nada. Né? Na verdade, estava sendo ele trabalho, né? Ele estava tentando cumprir um pacto que, né, ele tinha tomado, mas do outro lado de lá não tinha dado nada em troca a ele, né? Só tinha dado tipo um biscoitinho, né? Te dou isso aí, você depois vai ter que fazer isso por muito tempo. Então quando eu mostrei para esse daimon tudo o processo, que é isso,
havia acontecido com ele e comigo também, né? Ele conseguiu entender que não tinha mais necessidade nenhuma de continuar com esse processo de, digamos assim, de me perturbar, no caso, né? Não tinha mais necessidade de continuar a fazer isso, porque ele já tinha cumprido muito tranquilamente tudo, né? No tempo, no espaço de anos, né? Ele já tinha cumprido tudo que ele, a promessa que foi feita, o pacto que foi feito, né? Entre ele e o Mago Negro. Então, assim, comecei a entender que, na verdade, tudo aquilo que a gente emite é o que a gente cria, né? Então, no momento que esse livro me despertou para entender que não era necessário ter medo desses seres, né? Não é necessário invocá-lo, ok? Eu não estou dizendo para vocês agora partir a mim e dizer, ah, bom, a Bárbara disse que a gente pode, então vamos fazer magia de Goetia, vamos fazer essas besteiras e tal, né? Vamos perturbar esses seres que estão lá quietinho e não estão incomodando a ninguém, ok? Não estou falando disso, tá? Inclusive porque vou repetir, vocês, isso é endereçado a todos aqueles que hoje estão tentando de alguma forma manipular esses seres, ainda não totalmente nas capacidades, digamos assim, não estão totalmente evoluídos ainda para poder julgar, entender que uma coisa é certa ou é errada. Então, se você dá um biscoito, eles executam o trabalho. Então, para você que você está pensando em fazer isso, ou você já tá fazendo isso, está tentando levar vantagem em cima de outros seres, fique sabendo que não é porque ele se chama de Daimon que você será isento de pagar o seu karma, ok? Porque eles são seres igual como se fosse, por exemplo, o nosso cachorrinho que você ama tanto, só que ele está na nossa dimensão, então você dá um monte de biscoito, um monte de comida e você trata ele de forma muito positiva e com muito amor, né? E esses seres, por ter uma aparência talvez às vezes meio que grotesca, né? Eles podem até nos assustar porque nós temos mais a costume de nos aproximar com esses seres, mas teve épocas em que o ser humano se relacionava tranquilamente com esses seres, ok? Então, vem aqui o meu monitor, né? Que no caso assim, fique pensando que você tá podendo levar vantagem em cima deles e achar que ninguém tá te vendo. Nem que você fale, ah, mas eu tô só pedindo para eu ganhar dinheiro. É ok, mas você, porém, está utilizando um outro ser, ok? Talvez não tá tão físico como você tá imaginando, porque você não tá conseguindo tocá-lo, mas ele existe, ele tá aqui, né? Tá sentindo a gente conversando, tá percebendo as emoções que você emite, e ele não sempre gostam, né? Eles não gostam sempre que a gente fique descumprindo nossos deveres no geral. Então não fique pensando que vocês podem fazer tudo o que vocês querem, que vocês têm autorização divina de vocês usufruir de seres diferentes de nós, porque nós não somos seres evoluídos totalmente, nós estamos mal começando agora a despertar na nossa consciência, e nesse processo todo ainda temos muitas coisas para poder aprender, para poder entender, né? Então, tipo assim, eu vim hoje contar essa experiência, né, com vocês, porque eu quero desmistificar essa ideia que seres, só por ser um pouco diferente de nós e viver em outras dimensões, tem que ser banido ou tem que ser tratado como se fossem seres inferiores. Eles não são inferiores, eles são seres que estão muito bem na dimensão deles, né? Pode não ser bonito para nós, mas acreditem, eles também veem a gente como coisas bem estranhas. Eles não acham nós tão sexy, tão bonito como nós achamos que somos, né? Nós somos criados nessa dimensão e temos nossa referência de pai e mãe, então a gente começa a se criar dessa forma e tal. Mas já foram feitos muitos experimentos de criança que foi criada por lobo e que ele estranhava seres humanos. Para ele a família era lobo e para ele o normal era a cadeia, não era a gente comendo no McDonald's, ok? Então, vale isso também para seres que podem ser considerados um pouco menos evoluídos. Esse vídeo eu quis fazer, né, para tentar, digamos assim, expandir um pouquinho a abertura sobre esse tipo de argumento, não tanto para criar medo ou para criar alertas ou vai saber o que, mas é porque
O processo vibratório está sempre na base de qualquer processo. Tudo é vibração. Então, se você não quer evoluir, não quer entender, não quer expandir, não quer conhecer, você vai continuar a ficar com medo até da tua própria sombra, né? Ao contrário, uma pessoa que se arrisca e começa a dizer, eu quero entender, eu vou com amor, não estou indo com exploração, mas eu quero simplesmente conhecer, entender e me abrir para novas oportunidades, as oportunidades virão para você. E não julgue exatamente tudo aquilo que vocês acharam diferente como algo ruim. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para o nosso ecossistema, os nossos animais, as nossas pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. Não é porque são diferentes que são ruins, ok? O fato de você enxergar uma coisa diferente do que o comum não faz dele inferiores, nem piores, nem mais feio e nem nada. Ok? Muitas pessoas estão se iludindo, por exemplo, só porque estão vendo no astral seres loiros, de olhos azul, e muitas vezes nem sabe que muitos desses seres não são nem exatamente aquilo que eles dizem de ser. Não estou julgando todos, me entenda, não estou falando todos, tá? Sabemos que existem raças que têm essas características, são chamados de nórdicos, né? E são loiros, muito altos, com a pele muito branca, e ele geralmente trabalha pela evolução espiritual do planeta Terra, e não somente do planeta Terra. Eles são seres que estão aqui misturados com nós e que também estão indo para a evolução, tá? Mas tem alguns que eles tomam forma, né? Ele toma forma, ele tem essa capacidade. Vocês sabem que o corpo astral é plasmável em outra dimensão. Então, pode ser um ser não tão evoluído, que porém pega a forma de um loiro e de olho azul, e a pessoa fala, ai, eu encontrei o amor da minha vida, né? E não sabe que, na verdade, por detrás tem um ser trevoso que está tentando extorquir um pouquinho de sua energia. Mas, enfim, era isso que eu queria contar para vocês, espero ter esclarecido um pouquinho, obrigado por ter ficado comigo, um grande abraço de coração, sejam bem-vindos e vamos agregar luz a esse planeta que está precisando. Abraço!